A era digital avança a cada dia, impulsionando a demanda por profissionais qualificados em campos tecnológicos. Nesse cenário, surge o engenheiro da computação, figura essencial para o desenvolvimento e manutenção de sistemas computacionais, sejam eles utilizados para gerir informações empresariais ou para agregar funcionalidades inovadoras a dispositivos eletrônicos. E dessa forma, com seu perfil profissional tecnicamente apurado, esse profissional tem a capacidade de atuar em diversas áreas, enfrentando os desafios da modernidade e as demandas do mercado de trabalho. Entretanto, o que exatamente faz um engenheiro da computação? Aonde ele pode atuar? Quanto ganha em média esse profissional e quais são os benefícios da profissão? E o mais importante, qual é o perfil profissional necessário para ingressar nessa carreira tão dinâmica e promissora? A seguir, nesses slides, nós vamos ver um pouco sobre as áreas de atuação do engenheiro de computação. Desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software é o processo de produção de um sistema tecnológico, com as etapas que compreendem a concepção de um produto. Ele trata da forma como as fases são organizadas e do que deve ser feito sempre para padronizar a criação e permitir que empresas e equipes criem aplicações em escala. Ou seja, esse tipo de estudo ele é muito útil para as famosas fábricas de software, que são empresas que produzem sistemas para diversos fins em escala. O core business desse negócio é exatamente a produção dessas aplicações. Vamos examinar as principais etapas para o desenvolvimento de um software e entender melhor como funcionam esses processos. Compreensão das necessidades de clientes. No desenvolvimento de software, tudo começa com o estudo das necessidades de quem vai utilizar o software, pois ele é produzido para atender a uma delas. Pode ser, por exemplo, a necessidade de ouvir música no celular ou de gerenciar uma conta bancária com facilidade. É preciso mergulhar no universo das pessoas que serão os clientes e entender exatamente como aquele sistema ajuda. Depois vem a análise de requisitos. Então, parte-se para a análise de requisitos. Os requisitos são basicamente as características e funcionalidades de todo o sistema. A partir de uma necessidade, o time chega a diversas funções que implementam uma solução. Citando o nosso exemplo anterior, a capacidade de reproduzir, pausar uma música é uma funcionalidade, portanto, pode ser um requisito. Essa análise deve estabelecer o quão completo será o produto criado e definir um norte a ser seguido, como uma espécie de roteiro. E depois vem a programação. Após definir muito bem os requisitos que serão implementados, a equipe de desenvolvimento de software segue para a programação propriamente dita. Essa é a fase de utilizar uma linguagem e de fato colocar a mão na massa na codificação das funcionalidades do produto. A fase de programação pode vir precedida, aliás, de uma etapa preparatória chamada modelagem. Ela cuida da forma como a programação será feita e orienta a lógica de representação da realidade no sistema. Um exemplo disso é o mapeamento da realidade na modelagem de um banco de dados. É preciso pensar em variáveis comuns do dia a dia e entender as relações entre elas. Em um software de música, a variável música está ligada à variável artista. Depois vem testes. Depois que você já implementou algo e tem um sistema funcional em mãos, é interessante realizar a testagem do produto para garantir que ele está consistente e que ele realmente atende aos objetivos traçados. Esse conjunto de testes se baseia em padrões que são utilizados sempre em etapas de desenvolvimento de sistemas. Nos testes, é comum que quem está desenvolvendo o teste pensar como uma pessoa que utiliza a aplicação no dia a dia. Além disso, é possível testar entradas e usos inesperados também, como uma forma de buscar falhas estruturais. E por fim, a implementação. Depois de testado, o software passa para a etapa final, a implementação. Nessa fase, o produto será finalmente implantado no ambiente em que as pessoas usarão ou será transformado em uma versão para ser baixada.